Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa fronteira incrivelmente fascinante, a nossa própria mente. É super comum a gente imaginar a mente humana só por aquela lente do controle diário, do que fazemos no automático. Mas nesta nossa análise de hoje, vamos esquecer completamente a ideia de um arquivo empoeirado e visualizar a mente inconsciente como uma vasta e cósmica imensidão de estrelas. É literalmente nesse universo profundo, onde o nosso maior potencial fica escondido, que as fundações de quem a gente realmente é são formadas. Nós vamos observar de perto as evidências deixadas pelas maiores mentes da psicologia analítica para entender na prática como acessar todo esse universo. E aí, vamos trazer essa imagem lá do espaço sideral direto para águas profundas e muito cristalinas. O que será que acontece quando as camadas mais misteriosas e, digamos assim, abissais da nossa mente tentam bater um papo com a superfície, com o nosso mundo desperto? A resposta está numa coisa que todos nós vivemos toda santa noite, mas que, na correria, a gente acaba simplesmente ignorando: os sonhos. Eles não são de jeito nenhum um ruído aleatório do cérebro. Eles são mensagens cruciais, super urgentes da nossa própria alma. Bom, vamos entender esse contraste que é simplesmente vital. De um lado, a gente tem a mente consciente. Ela é muito útil, claro, mas olha só, ela tem um alcance muito limitado. Ela usa aquelas mágicas sociais todas para a gente sobreviver no dia a dia e faz de tudo para evitar a dor. Agora, do outro lado, vem a mente inconsciente, que possui uma profundidade oceânica. Ela guarda uma sabedoria ancestral gigantesca, é a verdadeira fonte dos nossos sonhos e é a casa do nosso centro organizador, o self. Fica muito claro aqui, porque só a lógica, que pertence à mente consciente, quase nunca dá conta de resolver as nossas angústias mais densas. A lógica, na verdade, não fala a mesma língua desse nosso oceano interior. E o ponto-chave aqui é entender o que normalmente nos trava na hora de acessar essa sabedoria toda. É o famoso complexo ou a ferida narcísica. Imagina isso como se fosse uma semente que ficou presa lá no escuro, sabe? Um nó emocional que veio de relacionamentos lá do passado, geralmente da infância. Quem carrega um complexo ativo vive como se estivesse com uma tornozeleira eletrônica invisível. Essa ferida suga toda a nossa energia psicológica e faz com que padrões super dolorosos se repitam de novo e de novo nas nossas vidas, nos prendendo numa repetição sem fim. Então, vamos entrar na nossa primeira parte, a estufa do crescimento e o relacionamento terapêutico. Para entender isso, vamos mudar o cenário e imaginar uma floresta bem densa recebendo uma chuva suave. Nossas feridas emocionais precisam de um ecossistema muito específico para sarar. E é aqui que entra um conceito brilhante, a estufa terapêutica. Na terapia analítica, quem conduz a análise atua basicamente como o zelador dessa estufa. É preciso oferecer e garantir aquela chuva emocional constante, a segurança absoluta e o reflexo exato para que aquela sementinha ferida, aquela nossa criança interior que ficou machucada e travada no tempo, encontre finalmente o ambiente ideal para crescer e amadurecer. A análise serve para que a consciência tome uma nova atitude em relação ao inconsciente, como bem disse Carl Jung. E olha, o objetivo principal dessa estufa não é só consertar um probleminha pontual ou dar uma anestesiada rápida na dor. Não mesmo. O grande propósito é gerar uma mudança de chave fenomenal. É fazer com que a nossa consciência mude totalmente a atitude dela e comece a olhar com respeito profundo e muita sensibilidade para o nosso próprio ecossistema invisível. O que nos leva à nossa segunda parte, a linguagem dos sonhos, vozes das profundezas. E, gente, a forma como o inconsciente trabalha é metódica e fascinante. Pensa nos sonhos como criaturas marinhas imensas, subindo daquelas águas profundas para nos dar um recado bem direto. A psicologia profunda documenta 4 tipos principais de sonhos. Tem os compensatórios, que servem para equilibrar aqueles extremos que a gente vive acordado. Tem os prospectivos, que funcionam como radares, avisando sobre tempestades emocionais que estão a caminho a partir de sinais sutis. Os arquetípicos, que nos ligam a uma força universal gigantesca, e os sonhos de sombra, que são aqueles que nos obrigam a olhar para os traços e desejos que a gente tenta esconder a todo custo. Tá, mas e na prática? Como a gente decodifica isso tudo sem se perder na poesia da coisa? Na terapia analítica, a gente tem uma âncora muito prática, um passo a passo. Primeiro, anotar o sonho na mesma hora que acorda, porque essas mensagens simplesmente evaporam com a luz do dia. Segundo, caçar a emoção central. O medo ou a tristeza lá do sonho mostram verdades cruas sobre a nossa vida real. Terceiro, a amplificação, que é basicamente ligar os símbolos do sonho com a nossa vida e com mitos maiores. E quarto, a imaginação ativa, um método revolucionário para manter esse diálogo rolando.
Sonhos são os fatos a partir dos quais devemos prosseguir. É isso mesmo, com toda a convicção do mundo. Sonhos não são distrações, não são delírios ou ilusões místicas passageiras. Eles são, literalmente, os fatos psicológicos inegáveis da nossa alma. Se um sonho mostra uma dor imensa, um conflito, aquilo é uma verdade absoluta lá de dentro e precisa urgentemente ser o ponto de partida para qualquer virada de jogo na nossa vida. Entrando agora na nossa terceira etapa, integrando a nossa sombra, abraçando o ecossistema oculto. Vamos desmistificar uma coisa de uma vez por todas. A sombra não é puramente o mal ou o nosso vilão. Ela é basicamente aquele pacote de características que nós mesmos, ou a sociedade ao redor, julgamos inaceitáveis e resolvemos jogar para debaixo do tapete. É por isso que, nos sonhos, a sombra aparece na forma daquelas figuras irritantes, hostis ou assustadoras. Mas quer saber a melhor parte de tudo isso? Essas figuras, das quais a gente foge o tempo todo, frequentemente guardam a chave para o nosso poder. Elas escondem aquela assertividade, ambição e intuição que a gente precisa resgatar para finalmente sermos inteiros. E como a gente lida com isso? Lembra da imaginação ativa que comentei nos passos anteriores? Vamos ver isso na prática. Em vez de simplesmente ficar sofrendo com os pesadelos ou com comportamentos repetitivos, a pessoa entra num estado meditativo, acordada mesmo, e bate um papo com aquelas figuras perturbadoras. É literalmente como sentar numa mesa de negociação com os nossos próprios demônios internos. E quando a gente pergunta para uma figura assustadora, o que você quer me ensinar? A gente transforma o que era um campo de batalha interno num espaço totalmente colaborativo. É um divisor de águas. E navegando por essas águas profundas, a gente não topa só com as nossas memórias esquecidas ou reprimidas. A gente acessa a nossa verdadeira herança humana. O inconsciente coletivo tem essas matrizes fantásticas que a gente chama de arquétipos. Quando o sábio, o guerreiro ou o criador aparecem, eles vêm trazer uma orientação, uma força imensa ou aquela capacidade de inovação que a gente precisa desesperadamente nos momentos de crise extrema. Eles são suportes ancestrais, sempre prontos para quem aprende a escutar. O que nos guia perfeitamente para a quarta e última parte, o caminho da individuação, fluindo para o oceano. Para entender como a gente finalmente chega nesse grande mar aberto, precisamos separar duas coisas cruciais. O nosso ego é aquela parte do dia a dia, muitas vezes frágil, defensiva, que vai para a terapia só querendo um alívio rápido para as feridas, querendo apenas parar de sofrer. Mas do outro lado dessa equação está o self. O self é aquele centro profundo, o maestro que orquestra tudo. E ele não se contenta com um alíviozinho, não. Ele exige transformação de verdade e busca a nossa totalidade mais autêntica. Tornar-se quem se é. É exatamente essa frase curtinha de Carl Jung que define perfeitamente o processo de individuação. Não é sobre buscar uma perfeição que nem existe. É encarar o processo lento, às vezes bem doloroso, mas absolutamente magnífico, de soltar as âncoras das velhas feridas e complexos familiares. Trata-se de ter a coragem absurda de se tornar finalmente, e sem pedir desculpas, a sua versão mais real. Se a gente olhar para toda essa nossa jornada, cronologicamente, faz todo o sentido. A alma sai lá de uma existência fundida e simbiótica com os outros no passado, e então bate de frente com a dor de uma crise ou ferida. É essa dor insuportável que nos empurra para dentro da estufa terapêutica para voltar a crescer. Lá dentro, bem amparados, a gente encara e integra a nossa própria sombra. Até que, no fim das contas, a correnteza flui natural e nos leva para a individuação, que é esse oceano imenso de quem assumiu a própria natureza. Se a gente puder carregar apenas uma coisa de todo o nosso mergulho de hoje, é isso aqui. Todo esse trabalho enorme com o inconsciente, decifrando os sonhos, quebrando os complexos, integrando nossos traços ocultos lá na sombra e cultivando nossa mente numa estufa segura na terapia, tudo isso serve para um único e belíssimo propósito: o amadurecimento emocional completo e a nossa totalidade psicológica. E aí a gente chega naquela questão que não quer calar e que fica martelando na nossa cabeça. A gente passa a vida gastando uma energia gigantesca só para tentar controlar a superfície da água, não é? Mas sabendo agora que existe um ecossistema tão rico trabalhando lá embaixo e guiando ativamente os nossos passos, a escolha final está nas nossas mãos. Vamos continuar lutando contra as correntes, fingindo que não estamos vendo a bússola dos nossos sonhos? Ou será que vamos ter a coragem de mergulhar de vez e escutar o que esse oceano inteiro está clamando para nos mostrar? Fica a reflexão e até o nosso próximo mergulho nessa análise.